Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje o nosso assunto é coesão e coerência. Nós vamos falar um pouquinho de como ocorre a coesão, por que ela é importante e, consequentemente, qual é a relação que a coesão possui com a coerência, tá ok? Antes de mais nada, vamos a alguns pequenos conceitos. A coesão ocorre dentro do texto, ocorre no texto. Por isso, opera no que a gente chama de nível microtextual, na organização do próprio texto. Isso quer dizer que a coesão vai se revelar, então, por meio de marcas linguísticas. E, professor, como assim marcas linguísticas? Marcas da língua, palavras. Palavras vão fazer a coesão. Existem algumas palavras da língua portuguesa que são responsáveis por realizar o que nós chamamos de coesão. São palavras que, como eu costumo dizer, vão fazer o texto caminhar, pois vão se referir a outras palavras no texto ou vão simplesmente dar conta das sequências das ideias, ok? Mas a gente vai ver como é que isso acontece com exemplos. A coerência, em contrapartida, ela não ocorre no texto, ela ocorre a partir do texto. Coerência tem a ver com sentido, lembra? Quando eu digo, fulano é incoerente, fulano não tem coerência, é porque o que ele fala ou o que ele faz não tem muito sentido. As coisas parecem que estão desconexas. Então, quando eu falo em coerência, eu estou me referindo a sentido. Os sentidos são extraídos dos textos. Eles não estão no texto. Para que um texto faça sentido, é preciso que os interlocutores estejam bem interligados no que diz respeito aos conhecimentos e é preciso também que eu dê a esse texto significação. Caso contrário, é um mero emaranhado de palavras. Por isso que nós afirmamos que a coerência ela ocorre a partir do texto, em uma situação comunicativa específica. Se eu tenho uma frase como fogo, essa frase pode significar coisas completamente diferentes em contextos diferentes. Numa aula de língua portuguesa pode ser um exemplo de uma frase nominal exclamativa. Fogo. Agora, num contexto na sua empresa ou em algum outro lugar, se alguém grita fogo, dependendo da entonação, você vai correr porque certamente está pegando fogo. Viram que há sentidos diferentes em situações comunicativas diferentes? Eu costumo dar o exemplo também da camisola. Se você liga para casa e a sua esposa ou a sua namorada, você que é homem, tem esposa, tem namorada, diz assim: amor, já estou de camisola, venha para casa. Isso tem um sentido. Agora, se você chega em casa e diz assim: amor, vamos comer uma pizza? Ih, amor, eu já estou de camisola. O que isso quer dizer? Que ela está pronta para dormir. Se alguém bate na porta e uma mulher diz: agora não, espera um pouco, estou de camisola, quer dizer outra coisa. Então vejam que frases parecidas têm contextos diferentes e, por isso, significados diferentes. A coerência ela é construída a partir do texto. No que diz respeito à coesão, você viu na nossa aula que ela pode ser referencial ou ela pode ser sequencial. O que isso quer dizer? Eu posso utilizar palavras, marcas linguísticas que dizem respeito a expressões, pessoas, lugares que já foram mencionados no texto ou que serão mencionados. Isso é o que nós chamamos de coesão referencial. Uma palavra se refere, retoma uma outra palavra ou expressão do texto. Vamos ver este exemplo? Uma misteriosa epidemia está provocando a morte de peixes-boi na costa oeste dos Estados Unidos. Um exemplo retirado da internet. O peixe-boi é um dos mamíferos mais ameaçados de extinção em todo o mundo, conhecido por sua extrema docilidade. O peixe-boi é muito antigo. Acredita-se que os ancestrais do peixe-boi tenham surgido há 40 milhões de anos. Biólogos que tentam decifrar a estranha e rápida mortandade do peixe-boi suspeitam que os peixes-boi estejam morrendo de pneumonia. Que texto horroroso, não é verdade? Olha quantas vezes num pequeno parágrafo eu repeti a palavra peixe-boi. Essa repetição deixa o texto feio, deixa o texto sem uma fluidez muito natural. Agora vejam dessa forma, utilizando elementos de coesão.
Uma misteriosa epidemia está provocando a morte de peixes-boi na costa oeste dos Estados Unidos. Esse animal, usei agora um pronome e usei um heterônimo, animal, é um dos mamíferos mais ameaçados de extinção em todo o mundo e conhecido por sua extrema docilidade. O peixe-boi, agora que está distante, eu posso repetir, é muito antigo. Acredita-se que os seus ancestrais, olha o pronome possessivo também substituindo, seus ancestrais, ancestrais de quem? Do peixe-boi, tenham surgido há 40 milhões de anos. Biólogos que tentam decifrar sua estranha e rápida mortandade, estranha mortandade de quem? Dos peixes-boi. Suspeitam que estejam morrendo de pneumonia. No caso aqui em estejam, eu simplesmente omiti o sujeito. Também uma possibilidade de se realizar a coesão. Vejam que dessa forma o texto ficou muito mais fluido, muito mais rápido, muito mais tranquilo de se ler. É por isso que eu tenho de usar elementos de coesão referencial. Vamos a mais um exemplo? Os cientistas do laboratório de Sandia, do Novo México, nos Estados Unidos, estão desenvolvendo uma pistola que só disparará acionada pelo dono da pistola. A ideia é dotar a pistola de um código eletrônico. A pistola só executará ordens do dono da pistola. O objetivo é aumentar o grau de segurança das pistolas e diminuir os acidentes. Meu Deus, quanta violência, quanta pistola. Não precisa repetir pistola tantas vezes. Vejam se assim ficou melhor. Os cientistas do laboratório de Sandia, do Novo México, nos Estados Unidos, estão desenvolvendo uma pistola que só disparará acionada pelo dono. A ideia é dotá-la de um código eletrônico. Essa arma só executará ordens do dono. O objetivo é aumentar o grau de segurança, agora posso repetir, das pistolas e diminuir os acidentes. Perceberam que não há somente uma forma de reescrever esse texto, há várias outras, mas eu utilizei alguns mecanismos de coesão referencial que podem ser vistos no nosso conteúdo online, no nosso livro didático, lá na nossa bibliografia você tem lá todos os elementos de coesão referencial, pronomes, elipses, sinônimos e assim por diante, tá ok? Eu quero mostrar para vocês como que na prática esses elementos são utilizados. A coesão, além de referencial, ela pode ser também sequencial. Além de realizar essa referência, alguns elementos de coesão podem também dar somente sequência ao texto. Lembra lá daquela aula em que a gente falou de orações? Que as orações subordinadas e coordenadas, elas manifestam uma relação de sentido? Essas relações de sentido são exatamente introduzidas por elementos de coesão sequencial. Na maioria das vezes, as chamadas conjunções. Vamos ver? A atitude do sindicato foi sensata. A maioria dos patrões não conseguiu compreender a atitude do sindicato. Eu não tenho aqui oposições, ideias opostas. Como é que eu posso ligar essas duas orações utilizando o elemento de coesão sequencial? Apesar de a atitude do sindicato ter sido sensata, a maioria dos patrões não conseguiu compreendê-la. Vejam que aqui, além de utilizar o apesar de, que é o que nós chamamos de operador argumentativo, de conjunção, de elemento de coesão sequencial, eu também utilizei o pronome lá para fazer referência à atitude do sindicato, para não repetir esta expressão. Mesmo a atitude do sindicato tendo sido sensata, a maioria dos patrões não conseguiu compreendê-la. Então vejam que há diversas formas de manifestar essas ideias utilizando mecanismos de coesão sequencial. Os livros devem ficar nas prateleiras mais baixas. As crianças devem manusear os livros quando quiserem. Aqui eu tenho uma ideia de finalidade. Ou seja, qual é a finalidade de os livros ficarem nas prateleiras mais baixas? A fim de que as crianças os manuseiem quando quiserem. Então fica assim, os livros devem ficar nas prateleiras mais baixas a fim de que as crianças os manuseiem quando quiserem. Esses elementos de coesão, como nós sabemos, eles manifestam sentidos. Se eu utilizo um elemento de coesão inadequado, é certo que o meu texto não terá coerência. Nós sabemos que os elementos de coesão, eles ajudam, auxiliam na manifestação dos sentidos e por isso são elementos importantes para dar ao texto coerência. Para que um texto seja coerente, eu tenho de utilizar mecanismos de coesão adequados, corretos, para que um texto seja coerente.
Mas como eu já disse a vocês, não são somente as marcas linguísticas que nos ajudam a garantir a coerência. É preciso ter um conjunto de conhecimentos anteriores ao texto, é o que nós chamamos de conhecimento de mundo, para que nós possamos compreender um texto e para que esse texto seja coerente. Vejam só essa propaganda. O seguro de vida que você vai dar graças a Deus pessoalmente. Sinaf Seguros. Bem, o próprio texto já diz que essa seguradora vende seguros de vida. Mas se você não tivesse essa informação aqui, certamente você não entenderia essa propaganda. É preciso saber que se vende seguro de vida. E há aqui uma relação com a morte, porque você usa, ou o beneficiário usa o seguro de vida após a morte de alguém. Então vejam que essa seguradora utiliza uma propaganda muito bem humorada para falar de morte. E isso faz sentido. O seguro de vida que você vai dar graças a Deus, pessoalmente. Por que isso faz sentido? Porque nós temos no nosso conhecimento de mundo um repertório cultural que nos diz que a pessoa, quando morre, vai para o céu. Isso é algo difundido na nossa cultura, creia você ou não. Estou falando de cultura, não estou falando de religião, tá ok? Então, se a pessoa vai para o céu, vai encontrar com Deus, vai dar graças a Deus pessoalmente. Então vejam que há coerência nesse texto por conta dos conhecimentos anteriores a ele que eu tenho. A mesma coisa aqui, vejam. Eu tenho um diálogo entre um rato e um burro. Diz o rato, Sócrates, o burro responde, jogador de futebol. Spinoza, treinador. Bacon, com ovos. Adorno, colar. Nietzsche, saúde. Você é inacreditável, diz o ratinho. E o burrinho responde, sem falar do rostinho bonitinho. Qual é a graça, qual é o efeito de humor que nós temos nessa tirinha? Os conhecimentos a que o rato se refere são diferentes dos conhecimentos do burro. O rato se refere a pensadores, a filósofos, enquanto que o burro se refere a outras coisas. Por isso, não se estabelece coerência nesse texto. Não se estabelece coerência por quê? Porque os interlocutores possuem conhecimentos de mundo diferentes e se referem a questões diferentes. Por isso é importante, para que um texto seja coerente, que locutor e interlocutor compartilhem do mesmo código e compartilhem de alguns conjuntos de conhecimentos muito importantes, tá ok? Bem, espero que você tenha aprendido um pouquinho mais a respeito de coesão e coerência. Não deixe de ir ao seu material, ao conteúdo online, ao seu material didático, olhar a bibliografia, porque é muito importante, ok? Um grande abraço.